Muito bem, pessoal. Professor Luiz Santos com vocês, professor de Direito Constitucional, de Direito Administrativo. Nós vamos aqui começar um curso, pessoal, de Regime Jurídico Único, o chamado RJU. Na verdade, pessoal, esse RJU é assim chamado, mas é a Lei 8.112 de 90, tá certo? Que é o Estatuto do Servidor Público Civil da União, mas que também abrange as autarquias, as fundações, tá certo? Desde que sejam, portanto, de âmbito federal. Então é importante vocês entenderem que nesse estudo de regime jurídico que nós vamos aqui cuidar, nós vamos nos preocupar com os cargos, com os empregos, com as funções, tá certo? Os direitos, tá certo? Os deveres, as proibições, as responsabilidades, as penalidades, enfim, vamos cuidar também de provimento de cargo, de vacância de cargo público, regras para posse, regras para o servidor público federal ser nomeado, tá certo? Enfim, vamos fixar regras também aqui para fazer uma boa prova, e uma dessas regras é fazer questões. Então, nós vamos aqui montando os blocos, explicando, e ao final traçamos aí também, tá certo? Por meio de questões. Perfeito, muito bem. Seguindo aí em frente, pessoal, eu quero deixar aí para vocês também a ideia de que nós precisamos nos atentar às eventuais alterações da lei, né? E essas alterações que a lei tem sofrido, vem sofrendo, também eu coloco aí para vocês, tanto nas questões como também na explicação sobre os temas. Aqui estão as minhas redes sociais, quem quiser me seguir por lá, fique bem à vontade, vocês devem acompanhar pelo Instagram, Facebook, enfim. Tem os meus vídeos também que eu deixo lá no canal no YouTube, vocês podem acessar. Sempre tem uma coisa interessante aí no mundo dos concursos para vocês poderem observar, beleza? Muito bem. Então aqui na esfera federal, a Lei 8.112 de 90, né, pessoal, é o que estabelece aí o que nós chamamos de RJU, ou simplesmente Regime Jurídico Único, que se traduz, a bem da verdade, né, minha gente, nessa lei que cuida tanto da parte que envolve o servidor que ocupa cargo, tá certo? Você vai prestar o concurso buscando isso, um cargo efetivo, como também aqueles que ocupam as funções. O que vai ficar fora desse campo de incidência aqui nosso? Vai ficar fora somente o emprego. O emprego, porque o emprego é regrado pela CLT e esses trabalhadores, ainda que sejam de ambientes públicos, né, que trabalham no regime da CLT, estão de regra ou em empresa pública, ou em sociedades de economia mista, ou até em autarquias, quando elas estiverem em regime especial, que aí poderão contratar pela CLT. Beleza? Muito bem. Seguimos em frente aí, vamos dar sequência às nossas explicações, utilizando, portanto, já os trechos da legislação. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu quero conversar primeiro com vocês a respeito dos chamados institutos jurídicos que estão no regime jurídico único. Você não consegue evoluir, aprender, entender essa lei, essa legislação, sem conhecer os temas, os institutos. O primeiro que eu quero passar aqui para vocês, começar pela parte boa, portanto, é a remuneração, né, que é essa soma do que está previsto em lei enquanto vencimento, mais as vantagens que o servidor vai receber, como indenização, tá certo? Como adicional, como gratificação. Chegaremos lá. Então, quando eu somo o vencimento mais as vantagens, eu tenho a remuneração, que é essa retribuição paga ao servidor público pelo efetivo desempenho das funções ali, portanto, tá certo? Isso é o que nós vamos chamar aqui, portanto, de remuneração. Disponibilidade. O servidor está sem trabalhar, portanto está inativo, mas recebe, proporcional ao tempo de serviço, segundo demanda lá o artigo 41 da Constituição Federal. Assentamento individual, que é uma espécie de ficha cadastral, o prontuário, a matrícula, é lá que nós anotamos tudo, pessoal. Dados pessoais do servidor, a vida pregressa dele, se ele já foi servidor antes, foi demitido, se não foi, tá certo? Enfim, você tem no assentamento dele as promoções, eventuais suspensões que tomou, gancho, enfim, fica ali registrado.
Portanto, seria aí o assentamento individual, que pode vir numa prova também, como assentamento funcional. Perfeito. Provimento de cargo público, nos termos do artigo 8º, né? Nós vamos depois abrir aí artigo por artigo para checar, e esse artigo 8º vai trazer ali uma listinha de hipóteses de provimento. Tem nomeação para quem está chegando agora no cargo, pessoal. Tem promoção para quem teve uma ascensão na carreira, subiu de cargo. Tem readaptação quando o servidor público tem uma mudança na sua realidade, ou por conta de doença, ou por conta, muitas vezes, de um acidente, e aí carece ser readaptado para poder continuar trabalhando. Né? Nós temos reversão, quando o aposentado volta à atividade, né? Ou porque ele pediu, ou porque a junta médica determinou. Nós temos a recondução, quando ele volta ao mesmo cargo que ele ocupava antes, muitas vezes porque ele foi aprovado em outro concurso, tipo, é técnico, já concursado, passou para analista e foi reprovado no estágio probatório de analista, não deu certo, tem que cumprir lá 36 meses de estágio probatório, e ele foi reprovado. Então ele volta novamente a ser técnico, e evidentemente, voltando a ser técnico, ele foi reconduzido. Seria um exemplo, tá? Reintegração, quando o servidor foi demitido, mas provou sua inocência e voltou, e aí vai receber todos os direitos que ele havia perdido em detrimento da demissão injusta ou ilegal. Aproveitamento, quando ele estava em disponibilidade, agora voltou à atividade. Então, todas essas hipóteses são as de provimento. O cargo está, portanto, preenchido. Mas é de bom tom vocês entenderem que, além de nós termos as hipóteses de provimento, nós também temos, já que se deixar claro, as hipóteses de vacância do cargo público. São aquelas hipóteses em que o cargo ficará vago. O que aconteceu, professor? O servidor foi exonerado, pediu para sair, não quer mais, ou reprovou no estágio probatório. Lembrando vocês aí que a exoneração não é uma pena, pessoal. A exoneração, o próprio servidor pode pedir, inclusive, tá? Demissão, aí ele já foi punido, hein? Foi demitido, andou aprontando. Promoção, subiu no cargo, foi readaptado, tomou posse em outro cargo e não dá para ficar em dois, porque não está na listinha dos cargos acumuláveis, aposentou-se ou morreu. Então, nessas hipóteses aqui, todas que vocês viram, exoneração, demissão, promoção, readaptação, posse em outro cargo inacumulável, aposentadoria e falecimento, vai gerar vacância. E aí, já dando a dica para vocês, tá? Tanto na promoção como na readaptação, vai acontecer ao mesmo tempo o provimento e também vai acontecer a vacância do cargo. Isso por quê? Porque um servidor público que vier ser promovido, ele sai de um cargo, vagou e vai para outro, preencheu. E na readaptação, professor, ele sai de um cargo, vagou e vai para outro, preencheu. O nome é o mesmo, tá, pessoal? Vacância e provimento com promoção. Vacância e provimento com readaptação. Fixa essa ideia aí, muito embora nós vamos, no decorrer do nosso curso de regime jurídico único, voltar a falar nisso novamente. Perfeito, muito bem. A posse é a assinatura do termo onde constam direitos, atribuições, responsabilidades. Tá, professor, então a posse é começar a trabalhar? Não é, pessoal. Começar a trabalhar, colocar a mão na massa, entrar em atividade, chama-se exercício. Aqui nós estamos, por enquanto, falando somente de posse, que é a assinatura de um documento, né? Já o exercício, como eu já acabei de falar, é o instituto jurídico previsto aqui na lei, que determina a atividade. O servidor vai começar a trabalhar, tem prazo, tanto para a tomada da posse, que eu já vou te adiantar aqui, é 30 dias, como também para entrar em exercício, que eu também já vou te adiantar aqui, é 15 dias, o prazo para aquele servidor que eventualmente, né, havendo tomado posse, deverá entrar em exercício no prazo, portanto, de 15 dias.
Perfeito. E ainda nós temos que pensar aqui no tal do estágio probatório. Então, vocês imaginem que nós temos o período de licença do servidor público, né? Nós temos o período em que ele está fora porque pediu uma licença, e nós temos um período chamado de estágio probatório, que é como se fosse dizer o período de experiência do servidor público. Assim como você tem a experiência no setor privado, você tem aqui com um nome diferente, estágio probatório. Está previsto na lei que o estágio probatório ele será cumprido em 24 meses. Tá escrito na lei, exatamente, mas tanto a doutrina como a jurisprudência já fixaram 36 meses. Ou pode cair na prova 3 anos. Professor, mas a lei não falou 24 meses? A lei falou. Só que essa lei é de 90. E desde 98, portanto, 8 anos depois, a Constituição Federal foi alterada e fixou-se que a estabilidade passava a ser adquirida após 3 anos de efetivo exercício. Então, como o estágio probatório ele é o caminho para alcançar a estabilidade, como é que funcionava? Como a estabilidade era adquirida após 2 anos, o estágio probatório era adquirido em 24 meses. Terminava um, ganhava o outro. Agora, como toda essa mudança, agora não, na verdade, desde 98, teve a mudança. A estabilidade passou a ser, portanto, adquirida após 3 anos de efetivo exercício. Então, como o estágio probatório é o caminho para alcançar a estabilidade, onde era 24 meses, passou a ser 36 meses. Lembrando vocês que já andou caindo em prova isso, pessoal. E a questão era no SEBRASP, né? Agora chama SEBRASP, na época chamava CESP-UNB, colocava-se se o estágio probatório seria cumprido em 3 anos, a resposta foi certo. Portanto, se vier 36 meses ou vier 3 anos, você pode aceitar, você pode acatar, tá tudo certo, sem nenhum problema. Durante o prazo do estágio probatório, será avaliado o servidor se ele não falta muito, se ele é responsável, se ele é proativo, tem capacidade de iniciativa, tá certo? Se ele é produtivo, ele faz da melhor forma possível, no menor tempo possível. E também se ele é disciplinado. Essa parte A, B, C, D e E é necessário você tentar memorizar quais são os requisitos do estágio probatório: assiduidade, responsabilidade, capacidade de iniciativa, produtividade e também disciplina. Além do estágio probatório, nós temos mais institutos jurídicos, né? Temos, como já falei aí, a licença, mas também tem a estabilidade e depois entra-se aqui também no regime disciplinar, que é um regime, né, pessoal, importante aí para fazer a prova, tem que estar, evidentemente, muito por dentro, muito plugado nessa parte. Mas nós vamos aqui devagar desenrolando, né, trazendo para você aí os institutos, dando, evidentemente, já uma clareada no que significa cada um desses institutos, e é evidente, né, depois checando a lei, fazendo questões. Feito tudo isso, não tem como dar errado na prova. Você vai conseguir fazer, portanto, uma excelente prova, né? Então, o Instituto, por exemplo, da Estabilidade, ele não é somente do regime jurídico único, né, pessoal? Ele é também da Constituição Federal, né? Porque o artigo 41 da Constituição, ao fixar, né, a estabilidade, determinou que ela é só para quem tem cargo efetivo, foi aprovada em concurso público, tá certo? Evidentemente que já completou 3 anos na casa. Então, essas regras da estabilidade, ela não está somente no regime jurídico único do servidor público, não. Está também, né, na Constituição da República Federativa do Brasil. Então, veja só, o artigo 21 estabelece que a estabilidade ela será angariada após 2 anos, né, de efetivo exercício. No entanto, como eu disse a vocês, o artigo 41 da Constituição, após a emenda 19 de 98, alterou, onde lê-se 2 anos
deve-se ler agora, na verdade, 3 anos de efetivo exercício, para que se alcance a estabilidade. Lógico que existe aí uma relação muito próxima entre a estabilidade e o estágio probatório que nós fizemos avaliação agorinha, mas não é a mesma coisa, pessoal. O estágio probatório é o caminho para se alcançar a estabilidade, ok? Quer dizer, quando a pessoa conseguir trabalhar 36 meses sendo avaliado, certo? Sendo avaliado de maneira satisfatória, ele alcança a estabilidade automaticamente. Ou seja, terminou o estágio probatório, automaticamente, servidor é estável. Lógico, desde que ele tenha cumprido, né, o estágio probatório de maneira satisfatória, tá certo? Não deu problema, cumpriu direitinho, né, foi aprovado, foi examinado pelaquela comissão especial, né, que faz a avaliação do estágio probatório para que o servidor possa se tornar estável, deu tudo certo. As hipóteses da licença, também é outro instituto, outro tema que nós temos que cuidar aqui, traz uma relação no artigo 81 da lei, que depois nós vamos colocar também na telinha, explicar uma por uma, das hipóteses de cabimento de licença. E eu não sei se você já percorreu o caminho do direito administrativo, onde vocês aprendem o que é vinculação administrativa, o que é discricionariedade administrativa. Né? Na vinculação, o agente público tem que fazer o que a lei mandou e acabou. Na discricionariedade, a própria lei dá uma certa liberdade para decidir, atendendo à oportunidade, à conveniência, o mérito, enfim. Bom, as licenças ou as hipóteses de licença, elas são vinculadas, ou seja, elas vinculam o agente público. Para ser mais direto, você tem a licença para tratar de assuntos particulares, licença por ocasião de doença e pessoa da família, licença para capacitação, licença para mandato classista. Tem lá uma listinha no artigo 81. E a autoridade só pode conceder as licenças que estão previstas no artigo 81, que estão previstas na lei. Portanto, se o agente só pode conceder as licenças que estão previstas na legislação, portanto, no artigo 81, devemos afirmar que as hipóteses de cabimento de licença vinculam o agente público. Ele não pode fazer diferente do que a lei demandou lá, comandou. Professor, eu sei, mas tem lá licença para levar o pet no veterinário? Não, não tem. Então essa licença não pode ser concedida. Tá bom, mas tem licença para tratar de assuntos particulares? Essa aí tem. Então ele vai, pede essa e leva o pet no veterinário. Tudo bem. Licença para tratar de assuntos particulares, a autoridade pode conceder. Está na lei. Se ele vai levar o pet no veterinário, vai ficar em casa dormindo, se ele vai submeter-se a um estágio probatório relativo a outro cargo que ele passou no outro concurso, isso aí é um problema dele. Como a própria licença diz, é para tratar de assuntos particulares. Então, é particular, é problema dele. Muito bem. Regime disciplinar, mais um tema, tratado aí a partir do artigo 116 da Lei 8.112 de 90. Isso é um assunto longo, pessoal. Estica bastante, tem muitos temas dentro desses aí, né? Tem deveres, tem proibições, tem responsabilidades, tem penalidades aí aplicáveis, portanto, ao servidor público federal. E é necessário que vocês consigam, por meio aí da aula, compreender tantos temas, né, que eu estou aqui chamando de institutos jurídicos, como também tem aí a capacidade de compreender o conteúdo desses temas, que são regras dentro dos temas. Por exemplo, você tem lá os deveres, né? O servidor tem que ser assíduo e pontual, tem que manter na vida pública e privada uma conduta tal que dignifique a função pública. Ele está proibido de exercer gerência ou administração em empresas que mantenham relações comerciais ou administrativas com o governo. Está proibido exercer o comércio entre os companheiros. E tem lá
uma listinha de proibições, né? Chega na parte da responsabilidade, está colocado que o servidor federal responde do ponto de vista administrativo, pode ser até demitido. Do ponto de vista penal, pode ser até condenado à prisão. Do ponto de vista civil, terá que ressarcir os cofres públicos do prejuízo que causou. Isso é a responsabilidade do ponto de vista administrativo, criminal e civil, de maneira cumulativa e independente. Há uma previsão legal nesse sentido, que está dentro do regime disciplinar aí. E ainda tem que decorar as penas. O servidor pode ser demitido, pessoal. Ele pode sofrer cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Tem destituição de carga em comissão ou de função função comissionada. Tem ainda uma tal de advertência. E ainda o servidor pode receber suspensão. Essa suspensão que poderá ser convertida em multa na base de 50% por dia. Nós estamos aqui abrindo os horizontes para avançar nas matérias e nos assuntos, de modo você depois ter isso tudo aí na telinha, por meio do texto da lei e as explicações. Então, essa primeira aula abre os horizontes sobre o regime jurídico único e depois a gente avança sobre outros temas, evidentemente, que são aí, digamos assim, de salutar importância para fazer uma boa prova, portanto. Muito bem. É evidente que para o servidor poder sofrer qualquer uma das penalidades que eu falei aí, ele precisa primeiro passar por uma sindicância, certo? Quando a pena for mais leve, como por exemplo a pena de advertência ou uma suspensão por até 30 dias. Se a pena for mais salgada, certo? Suspensão superior a 30 dias, ou for para demitir, cassar a aposentadoria dele, a disponibilidade, destituído do cargo em comissão ou da função comissionada, aí é necessário abrir um processo administrativo, pessoal. Abrir um processo administrativo que garanta, em todos os casos, ao servidor ampla defesa e também contraditório, pessoal. Ampla defesa e contraditório. Muito bem. Chegamos agora na lei. Como eu disse, nós temos, depois dessa abertura com esses institutos jurídicos, fazer uma avaliação técnica da legislação. Vamos em frente. Essa lei institui o regime jurídico dos servidores públicos da União, também das suas autarquias, tipo o INSS é uma autarquia, o Banco Central é uma autarquia, inclusive aquelas que estão em regime especial, e também das fundações públicas. Lógico, se forem federais. Quando você pega, por exemplo, a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, é um exemplo de uma fundação pública federal. Sim, também tem concurso, tá certo? No regime estatutário, é vida que segue. Beleza? Então, essa lei, ela não vai ser aplicada a quem, galerinha? As empresas públicas, tipo Caixa, Correio, são federais, mas o regime lá é da CLT. Não se aplica às sociedades de economia mista, tipo Banco do Brasil, Petrobras, que são sociedades de economia mista federais, mas o regime lá é da CLT. Aqui nós estamos preocupados com o quê? Com o Estatuto do Servidor Público da União, mas que também abrange as suas autarquias e também as suas fundações públicas federais. Para efeito desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Professor, se for função, não vale. Cargo público. Como é que cai na prova isso, professor? Marque a alternativa correta, que no caso, se for Sebrasp, é julgue certo ou errado. Então, vocês imaginem uma coisa. Se eventualmente a questão de prova disser, para efeitos da Lei 8.112 de 90, servidor público é a pessoa legalmente investida, que tomou posse, investida, que tomou posse, em emprego público, você marca errado. Você marca errado. Por quê? Porque para efeitos dessa lei, para ser servidor público, tem que ter tomado a posse em cargo público e não em emprego. Ok? Cai desse jeito. Porque nós sabemos que o cargo aqui tem que ser efetivo, né?
Mas é importante lembrar que esta lei também se preocupa com quem tem cargo em comissão. Então, para não ter perigo, ela não colocou efetivo nem em comissão, ela colocou cargo público. Tá, professor, então essa lei é para aquele que tem cargo em comissão também? É. Que entrou sem concurso? Aham. Por indicação? Sim. Então ele tem estabilidade? Não tem. Não tem. Que, aliás, é outra questão que nós temos que dirimir aqui para que não pare nenhuma dúvida. Para que não pare nenhuma dúvida. Essa ideia de que o estatutário é o estável é equivocada. O estatutário é o que pode ser estável. Se ele entrou por concurso para cargo efetivo. Se ele entrou sem concurso, em cargo em comissão, por indicação política, ele não é estável, ainda sendo estatutário. Então não vamos confundir não, tá certo? Vamos ficar aí atentos, porque está previsto aqui que esta lei, ela vai cuidar daquele que tem cargo público. E não importa se o cargo é de provimento efetivo, que a pessoa entrou por concurso e terá estabilidade após 3 anos, ou se o cargo é em comissão, em que a pessoa entrou por indicação e não tem estabilidade, portanto. Perfeito, vamos em frente, vamos avançando aí. Muito bem. Cargo público. Aqui vocês começam a perceber que a lei começa meio que dar uma aula. É o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que é cometida a um servidor público. Isso é o cargo. Aí vem o parágrafo único. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei, com denominação própria, vencimento pago pelos cofres do governo, em caráter efetivo, certo, está coberto por essa lei, é o que vocês estão buscando aqui. Ou em caráter em comissão, certo, é coberto por essa lei e não é o que vocês estão buscando aqui fazendo o curso. Porque esse cargo em comissão, galerinha, é por nomeação com viés mais político, entende? Então lá o governador escolhe lá alguém para colocar como seu assessor, como seu diretor, como uma chefia, né? O presidente da República também, enfim, ele entra sem concurso. Em contrapartida, ele também não terá direito à estabilidade, né? Que seria aí, né, desarrazoado, né, que ele tivesse estabilidade se ele entrou sem concurso. Tem um artigo aqui importante para o concurso, uma perguntinha simples, mas que pode vir na prova, que é proibida a prestação de serviços gratuitos. Ou seja, todo mundo que trabalhar lá ganha. Então, eu vou colocar aqui como provável questão de prova. Né? Quem já me conhece aí sabe que eu sempre coloco uns temas que eu estou dando uma especial atenção para o concurso. Então, muita chance de uma pergunta dessa no seu concurso, né? É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos que a lei determinar. Você pega lá, por exemplo, o mesário, no dia das eleições. O mesário é aquela pessoa que trabalha de graça. Não sei se você já foi mesário, eu já fui. Trabalhar de graça no dia das eleições. É um serviço público, professor? Aquilo, claro que é. Mas é gratuito, sim, senhor. Você não recebe salário, remuneração por trabalhar como mesário, não. Entende? Então é uma exceção prevista em lei, certo? Mas salvo essas exceções, qual é a regra, então? É proibida a prestação de serviços gratuitos. Muito bem. Vejamos agora, pessoal, quais são os requisitos básicos para a pessoa tomar posse, para ela, portanto, ter investidura em cargo público. O primeiro deles, nacionalidade brasileira. Lembrando vocês que o estrangeiro, ele também pode, viu, tomar posse em cargo público, viu? Vou colocar só aqui, ó, que a investidura é a posse. Que um estrangeiro também pode tomar posse em cargo público. Professor, o estrangeiro que o senhor está falando é o brasileiro naturalizado. Claro que não, filho. Brasileiro naturalizado é brasileiro. Não confunde, não. Eu estou falando que o estrangeiro pode. Mas aqui a primeira exigência é nacionalidade brasileira. Sim,
porque eu estou nos requisitos básicos, depois eu vou ver as exceções, tá? Tem que estar no gozo dos direitos políticos, não pode estar com os direitos políticos suspensos, ter perdido. Quitação com obrigações militares, isso vale para homens, eleitorais, homens e mulheres. Nível de escolaridade exigido para poder ter exercício no cargo, isso vai estar no edital, já o nível de escolaridade. Idade mínima de pelo menos 18 anos. Ser julgado apto do ponto de vista físico e também mental, quer dizer, tem que estar saudável fisicamente, não pode estar doido. As atribuições do cargo podem justificar mais exigências. As pessoas que tiverem deficiência têm direito de se inscrever em concurso para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que ela tem. Tá certo? Você pega lá, por exemplo, um concurso para escrivão da Polícia Federal. Qual é o problema de ser um cadeirante, pô? Se o escrivão trabalha sentado, qual é o problema de ser um cadeirante? A deficiência física, né, da pessoa que utiliza cadeira de rodas para se locomover é compatível com o cargo de escrivão de polícia federal. Não, professor, eu quero ser agente da Polícia Federal. Aí já não dá para ser um cadeirante. Né? O agente da PF tem que prender pessoas, trocar tiro, correr atrás de pessoas. No teste de aptidão física tem que ir nadar. Né? Não dá. Então, o que a lei diz é que a pessoa com deficiência será reservado até 20% das vagas nos concursos para pessoa com deficiência, desde que a deficiência que ela possui seja compatível com o exercício do cargo que ela, portanto, pretende ali ingressar. Beleza? Seguimos em frente aqui. As universidades e as instituições de pesquisa científica e tecnológicas federais, que aqui o que nos interessa é isso, federais, poderão prover seus cargos com professores. Então, primeiro cargo aqui, professor. Técnicos. Então, mais um cargo, técnico. Cientistas, mais um cargo, cientistas. Estrangeiros. Não estamos aqui fazendo referência, galerinha, a brasileiro naturalizado, não. Que é o ex-estrangeiro, que virou brasileiro. Nós estamos falando aqui daquele que mora no Brasil, enfim, é estrangeiro e, em momento nenhum, optou por ser naturalizado, tá bom? De acordo com as normas e os procedimentos desta lei, de acordo com as normas e os procedimentos desta lei, essas universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológicas federais poderão prover seus cargos com professores, cientistas e técnicos estrangeiros. Um ponto importante aí para vocês entenderem, é necessário tomar uma cautela. Veja, tem que estar sempre de olho no seu edital. Por quê? Porque se o edital estiver cobrando também a chamada lei do programa Mais Médicos, pessoal, que é um programa do governo federal, parece que atualmente chama Médicos pelo Brasil, isso vai mudando de acordo com o governo, dá um nome e dá outro, mas no fim é a mesma coisa. São médicos estrangeiros que estão trabalhando no Brasil, exercendo a medicina. Tem lei, professor? Tem. Inicialmente era uma medida provisória da ex-presidente Dilma, mas que depois o Congresso Nacional transformou em lei. Tudo bem? Então, como é que é isso, professor? A Lei 8.112 de 90, que nós estamos aqui estudando, fala em 3 cargos que os estrangeiros podem assumir, certo? Professor, médicos, professor, técnicos e cientistas. Não fala em médicos. Beleza? Agora, se o edital falar em médico, também, falar na lei do programa Médicos pelo Brasil, aí você acrescenta médico. Depende, tem que ver. Mas na lei 8.112 de 90, nossa matéria, está aqui na pauta, são só 3 cargos. Professores, técnicos e cientistas estrangeiros, trabalhando, portanto, nas universidades federais. Tranquilo?
Muito bem. Seriam somente esses, então, professor, somente esses, para efeito do seu concurso, baseado somente nessa lei. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder. A investidura ocorrerá com a posse, conforme eu já havia dito para vocês aí, investidura é sinônimo de posse. E conforme nós já havíamos dito, né, pessoal? Conforme nós já havíamos dito, nós temos que saber quais são as formas de provimento de cargos públicos. Está na lei, tá? Nós vamos avançar depois em outro bloco para explicar isso daí, tá? Mas nós sabemos quando o servidor é nomeado, quando ele é promovido, quando ele é readaptado, o cargo é preenchido, né? O cargo é preenchido. Professor, quando é que o cargo vaga? Aí é vacância, é outra coisa. Aqui são hipóteses de preenchimento, portanto de provimento. Não acabou, tem mais hipóteses, mas nós vamos dar a paradinha no estudo da lei para resolver questões, certo, pessoal? Vai ser sempre assim, a gente dá a paradinha na explicação, resolve questões, depois volta para a lei de novo e assim vai tocando a vida. Veja. Considerando o regime jurídico único aplicável aos servidores públicos federais, especialmente sobre a aplicabilidade e as regras para investidura, julgue certo ou errado os seguintes itens. As regras da Lei 8.112 de 90 são aplicáveis aos ocupantes de cargos, empregos e funções públicas. É uma afirmação, eu tenho que julgar se isso está certo ou está errado. Está errado, né, pessoal? Por quê? Os empregos estão fora. Essas regras que nós estamos aqui são aplicáveis aos cargos e também às funções. Os empregos estão fora. Portanto, a resposta aqui, ó, errado, conforme o artigo 2º da Lei 8.112 de 90, para efeito desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em emprego? Não, em cargo, beleza? Avançando mais no estudo aqui dessa lei, vocês vão perceber que essa lei também cuida de função, tudo bem? Chegaremos lá, mas emprego, não. Portanto, julgamos errado por esse motivo específico, tá bom? O emprego é da CLT e não do RJU, portanto. Mais uma questão, pessoal. O diploma federal proibiu o provimento de cargo público por estrangeiros. Estamos vendo agora, né? Agorinha. Diploma aqui, entenda, é a lei, tá? Professor, mas a lei é um diploma? A lei, deixa eu consertar o meu E aqui. A lei, ela é um diploma. É a mesma coisa, tá bom? A lei federal, ou o diploma federal, proibiu o provimento de cargo por estrangeiro. Tá errado, não proibiu não. Disse que, em regra, cargos, empregos, funções é para brasileiros, mas estrangeiro também pode. Então marcamos errado e buscamos agora a justificativa, certo? Não? Conforme a Lei 8.112 de 90, aí no artigo 5º, são requisitos básicos para a investidura a nacionalidade brasileira. Mas quando chegamos no parágrafo 3º, olha o que diz. As universidades, as instituições de pesquisa científica, tecnológicas federais poderão preencher seus cargos com professores técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas, os procedimentos desta lei. Nenhum problema. Está, portanto, tudo certo. De sorte que nós devemos aqui, pessoal, nós devemos aqui compreender que a lei é muito clara. A lei é muito clara. Ela veio para dizer uma coisa para nós. Não é proibido o estrangeiro assumir cargo público, desde que a lei permita. Certo, pessoal? Então, lembrando vocês que esse mandamento ele também é da Constituição Federal. Quando você começa a ler a Constituição no artigo 37, no inciso 1, está colocado que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, bem como aos estrangeiros, na forma da lei.
E aí a lei não pode dispor contrário à Constituição. Não pode. Então ela veio, a Lei 8.112 de 90, em respeito à Constituição, diz que regra para assumir cargo público é nacionalidade brasileira, mas é uma regra básica. Excepcionalmente, as universidades, as instituições de pesquisa científica e tecnológica federais, elas poderão preencher seus cargos com professores, técnicos, com cientistas estrangeiros, de acordo aí com a legislação. De sorte que vocês conseguiram aí, né, assimilar que é perfeitamente possível um estrangeiro assumir cargo público, segundo a Lei 8.112 de 90. Mas a mais, sempre tem que ficar de olho no edital. Se o edital faz mais alguma exigência, como pede lá a lei do programa Mais Médicos, que depois passou a se chamar Médicos pelo Brasil, aí tem mais informação, certo? Porque aí pode ser médico estrangeiro também no Brasil, mas não trazendo nada, ficando aqui somente com regime jurídico único, a Lei 8.112 de 90, aí a pegada é no sentido de estabelecer a possibilidade somente de ser professor, de ser técnico, de ser cientista nas chamadas, né, universidades, instituições de pesquisa, enfim, de natureza, portanto, federal. Mas a mais, espero que vocês tenham aí gostado, tenham entendido. Nós temos vários blocos para fixar ainda aí esse regime jurídico único e com certeza faremos isso com sucesso e você terá, evidentemente, aí conhecimento para fazer uma excelente prova, portanto. Valeu, pessoal. Até mais. Olá, você acaba de assistir a uma das aulas, ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no curso preparatório Gabaritando INSS. E se você chegou até aqui é porque você gostou, não foi? Então continue, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós aqui do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório completo para você ser aprovado nesse concurso do INSS, é o Gabaritando INSS. Eu quero aproveitar e passar para você quais são as vantagens do curso preparatório. Primeiro, você vai ter acesso imediato. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você já recebe no seu e-mail os dados de acesso, login e senha. Você também terá acesso ilimitado, ou seja, você poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. E o curso terá um prazo de 1 ano para você estar acessando, ok? Você terá no curso Teoria e Questões Comentadas. Aliás, são centenas de questões comentadas pelos nossos professores. Além disso, material em PDF, que vai ficar disponível para você. E eu sempre gosto de lembrar que o nosso foco aqui são aulas em vídeo, mas o material em PDF são os slides para você acompanhar. Acredito que fique bem assim como um apoio. E você vai fazer parte de um grupo do WhatsApp para receber notificações, atualizações do curso, tá certo? E além disso, gente, ó, 3 grandes bônus. O primeiro, caderno de questões, que são questões gabaritadas, que você consegue baixar aí na plataforma e resolver essas questões. Porque aqui nós acreditamos que não basta ter somente as aulas, você precisa exercitar, treinar. E a melhor forma disso é por meio de questões. Além disso, simulados. Nós vamos aplicar um simulado em outubro e outro em novembro, meados de outubro, meados de novembro. E uma revisão de véspera. Aliás, uma super revisão de véspera com os nossos professores para que você tenha total condições de ser aprovado nesse concurso. E olha só, tudo isso por um valor super especial que eu não sei até quando eu vou conseguir segurar esse valor, de R$ 597 por apenas R$ 297. É isso mesmo que você ouviu. Somente R$ 297 ou parcelado em até 12 vezes de R$ 29,65. Agora me diz, o que você compra com R$ 29? Você consegue adquirir aqui o curso preparatório completo para o INSS. Como que você vai fazer para adquirir o curso? Abaixo desse vídeo, na barra de descrição, vai ter um link. Você vai clicar nesse link,
vai ser redirecionado à página do curso, onde você vai encontrar todas as informações, inclusive mais aulas demonstrativas. E lá no meio da página vai ter um botão amarelo, você vai clicar para preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e começar a estudar com a gente o quanto antes, ok? Mas se por acaso você ficar com alguma dúvida, faz o seguinte, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, Central de Atendimento, o 947838693, DDD 11, e o 974656052. Estamos aqui à sua disposição para sanar todas as suas dúvidas. Ah, outra coisa, lá na página também tem um chat online. Se na hora da compra você tiver alguma dúvida, é só chamar também um dos nossos consultores que estaremos à sua disposição para sanar as suas dúvidas e você fechar aqui com a gente o curso preparatório e começar a sua tão sonhada aprovação, né? A sua empreitada aí para conseguir aprovação nesse concurso, tá certo? Bom, vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês. Ó, clica no link, já faz a matrícula, não pode perder tempo, né, gente? A prova é dia 27 de novembro, então quanto antes você começar, melhor. E a gente se vê dentro da plataforma. Valeu, até mais!